Perfeito, pessoal. Então, no último vídeo a gente fez a parte de conexão com o banco de dados, já temos nossa aplicação rodando e conectada com o banco de dados. Agora nós temos que criar a nossa entidade mesmo, né? Nós temos que criar a nossa entidade aqui. Lembrando que a gente optou lá por deixar a opção DDL alto para ele, ou deixar que o Hibernate crie as nossas tabelas lá no banco de dados. Então nós vamos só criar a nossa entidade e fazer os devidos mapeamentos. Então vamos começar pela entidade user, certo? Nossa entidade user. Então, nós vamos lá na nossa aplicação. Se eu quiser dar um stop aqui, eu posso dar. Eu vou dar um stop aqui para não ficar, senão ele fica toda vez que eu salvo um arquivo, ele fica reiniciando, tá, pessoal? Então, vou vir aqui no package inicial, API sample, vou dar um botão direito, vou pegar a opção new class. Então, vamos criar a nossa primeira classe, que vai ser a nossa entidade. Aqui eu vou criar um subpackage, então br do atdos API sample.entities, que vai ser a nosso package, nosso subpackage que vai ter as nossas entidades, e o nome da classe vai ser user entity, nossa entidade usuário. Dá um finish aqui, certo? Primeira coisa, pessoal, eu já vou mapear aqui que essa classe não vai ser uma classe simples. Essa classe vai ser uma entidade. Então, vai ser um bin do Java, do Spring, vai ser um recurso, mais especificamente uma entidade. Então, eu vou botar aqui, @enter. E se vocês cuidarem aqui, pessoal, vocês vão ver que não é nem do Spring, esse é do Jakarta Persistence. É lá do JPA, que é as interfaces que definem como que deve se comportar uma API de persistência no Java. Então, entre lá do Java Persistence API, beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui a gente também pode definir, se você olhar lá no nosso desenho a gente tem o nome da tabela tb underline user. Então, a gente vai definir aqui o nome da tabela, então vou botar table, lá do Jakarta também tem que dar um import, né? Vou botar aqui o name, vai ser o quê? tb underline user. Esse vai ser o nome da nossa tabela, certo? E agora a gente pode colocar os campos. Lembrando, quais vão ser os campos? Vai ser um ID, um e-mail, um name, um password, um type, ok? Primeira coisa, pessoal, o ID vai ser um UUID. O Java, o Postgres, eles já estão preparados para trabalhar com esse banco, tanto o Java com esse tipo de dados. Então, que nem a gente vai criar aqui private, o tipo de dados vai ser UUID. Você vai ter que dar um ponto e espaço para importar do Java útil, lembrando, tá? Ele vai importar tudo maiúsculo e a gente vai chamar de ID mesmo, certo? Vamos seguir aqui. Depois a gente faz alguns outros mapeamentos que a gente precisa fazer, tá? Então vai ter o e-mail, que vai ser uma string de tamanho 100. Então private string e-mail. Vai ter um name, string name, e-mail, name, password, private, string, password, aqui é tudo string, né? E aqui nós temos um type, tá, galera? Aqui nós vamos ter um tipo diferente de dado. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, nós vamos ter um administrador e nós vamos ter usuários comuns, tá bom? Para isso, como é que a gente vai fazer, pessoal? Como é que a gente vai para trabalhar com esse type aí? A gente vai criar um chamado enum. O que é enum, professor? Bom, galera, o enum, ele um- é um componente Java, tá? É quase como, não é uma classe Java, mas que serve para trabalhar com tipos de objetos específicos. Então, aqui nesse caso, nós teremos o tipo admin e o tipo comum. Vai ser usuários. Poderia ter mais, poderia ter management, poderia ter o cara do vendedor, sei lá eu. Então, nós vamos ter dois tipos, que é o cara admin, que vai poder excluir o usuário, administrar essas coisas, e vai ter o cara comum. Então, nós vamos criar aqui, antes da gente seguir, a gente vai criar um enum. Então, como é que a gente vai criar um enum? Você pode vir aqui no subpackage entities, direto aqui no pacote entities, botão direito, new. Se você estiver utilizando IntelliJ, você pega lá nova classe, se eu não me engano, e daí no momento que seleciona, você diz qual que é, tá? Aqui já aparece, ó, novo enum. E ele vai dizer aqui qual que vai ser o nome desse cara. Nós vamos chamar assim de user type. Vai ser o tipo do usuário, certo? User type. A única diferença, ó, se você ver para uma classe, ó, aqui é public class. Aqui vai ser public enum. E nós vamos dizer quais são os tipos de usuários. Vamos botar aqui admin, vírgula,
Common. Esses vão ser os dois tipos de usuários, certo? Esses vão ser os dois tipos. E aqui a gente, se você olhar lá no banco de dados, no nosso desenho, ele está com um int de tamanho 2. Por quê? Porque a gente quer que salve o tipo, o inteiro. Então ele vai salvar 0 para admin e 1 para usuário comum, certo? Então agora criamos o user type, dei um Ctrl S para ele salvar. Agora aqui dentro do user entry, a gente pode criar então um type, que vai ser do tipo user type. Dá um contra-espaço para importar o nosso enum ali, certo? E type, beleza? Feito isso, ainda falta fazer alguns mapeamentos, né? Então nós vamos criar aqui os nossos métodos getSets. Nós estamos utilizando o modelo de camadas, então as nossas classes vão ser chamadas classes anêmicas, né? Que elas só têm os gets e sets. Então eu vou vir aqui, botão direito no espaço em branco aqui, né? Então, a minha classe, eu criei aqui os meus atributos, todos eles privados. Eu venho aqui, botão direito, eu vou pegar Source, Generate Getters and Setters. Ou se você tiver, você gosta de usar teclado, é Alt Shift S, e daí você vai pegar aqui a opção Generate Getters and Setters. Ele aparece quais os atributos, nós vamos selecionar todos e vamos gerar, beleza? Gerou os gets e sets. Bom, até aqui tudo bem, tá, galera? Aqui tudo bem. Dei um Ctrl S ali, né? Mas nós temos que fazer alguns mapeamentos. Se nós rodar assim, ele já vai estourar um erro dizendo assim, ó, peraí, cara, qual que é a chave primária? Lembra que numa tabela, no banco de dados relacional, a gente tem chave primária, chave estrangeira. Então nós temos que dizer para o nosso Hibernate, para o nosso Spring Data JPA, qual desses campos que é a chave primária. Se nós olhar lá no nosso desenho, nossa chave primária vai ser o nosso campo ID. Então, vou vir aqui dentro, em cima do ID, eu vou botar uma anotação @id, ID mesmo, lá do Jakarta. Lembra, ó, aqui tem duas, ó. Tem do Spring Framework e do Jakarta. Peguem do Jakarta, tá? Peguem do JPA mesmo, do Java. E a gente também vai dizer qual é o tipo de geração. Então, a gente vai botar aqui, @generate value, dá um contra-espaço também do Jakarta, generated value, e a gente abre aspas e dá um contra-espaço, ele tem uma estratégia ali, ó. Estratégia. Qual que vai ser a estratégia de geração? Só dar um contra-espaço vai ter lá, ó, UUID. Então ele vai gerar conforme UUID, que é o nosso cara. Esses outros caras aqui não precisariam outras nomenclaturas, mas a gente pode anotar também. Por exemplo, o e-mail. A gente quer que ele já crie o banco de dados, a nossa tabela com tamanho 100. Então, eu posso vir aqui e colocar uma annotation @column e vou dizer que o tamanho vai ser igual a 100. Eu posso dizer, por exemplo, que o e-mail não pode ser falso. Não pode ser nulo, melhor. Então, eu vou botar no label false, certo? False. O que eu posso fazer também? Tem outras informações aqui, a parte do table e tudo mais, certo? Podemos deixar assim o nome da coluna. Vamos para o name, @column. O length, se eu não me engano, é 100 também. Vamos olhar lá o desenho. 100 também. E também não pode ser nulo. Não pode ter um nulo, né? O e-mail, o password, column, length é 100. 100 também. Eu botei tudo 100, né? Também não pode ser nulo, né? Não podemos ter um usuário sem senha, né? E por último, o type. Esse aqui, como é um enum, tá, pessoal? O que a gente vai dizer? A gente vai botar assim, @enumerate, ali, ó, de enumerate, que ele serve para especificar a propriedade de persistência do enumerate do tipo enums. E daí ele vai dizer quais os tipos de enums que a gente pode usar. O padrão é o ordinal, que é o que a gente vai utilizar, que é número, tá? Então a gente vai botar aqui e vai botar aqui, ó, ordinal ou string. Se a gente botar string, ele vai salvar no banco de dados o quê? Vai salvar a palavrinha-chave admin e a palavrinha como. Mas nesse caso nós não vamos querer isso. Então nós vamos pegar aqui, apagar isso aqui, vou dar um Ctrl espaço, vou pegar o original, que daí ele vai salvar números 0, 1. Se nós adicionarmos mais tipos, vai ser o 2, o 3 na sequência, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, beleza? Então aqui eu já criei a minha entidade, já mapeei, fez os mapeamentos corretos, mapeamento de coluna. Vamos ver se ele vai funcionar. Vou dar um Ctrl M aqui e vou
diminuir um pouquinho a fonte para aparecer o console melhor. E vou selecionar o meu projeto aqui no Boot Dashboard e vou mandar inicializar a minha aplicação. Vamos ver o que ele vai aparecer para nós. Então, ele vai iniciar a conexões com o banco, certo? Conectou com o banco e aqui, ó, aqui tá a mágica, tá, pessoal? Deixa eu mostrar, tá? Vou voltar aqui. Como a gente colocou DDL Auto Update, quando ele iniciou, ele procurou no banco de dados. Existe a tabela Users, TB User. Como não existia, ele criou a tabela. E como aqui no Application Properties a gente disse para mostrar o SQL, então ele está mostrando aqui para nós. Ó, ele diz aqui bem certinho a informação e daí ele diz, ó, create TB underline user, porque nós mapeamos, o ID do tipo UUID, o e-mail varchar 100, que é string tamanho, o name, o password também, o tipo a gente disse que vai ser um inteiro pequenininho, small, int, e que vai ser possível somente 0 e 1, certo? Ele já cria para nós e disse que a nossa chave primária é o ID. Então ele já conectou no banco de dados e já criou. Se nós formos lá no nosso PGAdmin, tem as nossas conexões aqui. Agora eu vou vir aqui em Tables, dentro do banco de dados DB API Sample, claro. Vou vir em Tables, vou botar o botão direito, Refresh, vai estar ali, ó, DB underline user. Se nós pegar aqui botão direito Properties, nós vamos ter toda que nós colocamos lá, a coluna, o ID, name, e-mail, name, password, type, com todas as questões, not null, esse é primário aqui. O type a gente deixou nulo, né? Depois dá para ajustar aqui de lá também, tá? Não tem problema. Se você olhar aqui as constraints, vai ter a nossa chave primária, vai ter a questão do check, né? Permitindo somente tipo de 0 até 1. Então ele já fez tudo isso para nós, tá? Mas lembrando, pessoal, lembrando, isso aqui, esse DDL Auto Update, é só em tempo de desenvolvimento, tá? Porque se você tiver com um banco de dados em produção e por um acaso você for lá e alterar mudar o nome de um campus aqui, ele pode bagunçar tudo o teu banco de dados, tá, galera? Então aqui, como nós estamos fazendo testes, brincando, nós podemos utilizar esse cara aqui. E vale as aulas de SQL, né? Confiram lá o SQL, leiam, interpretem esse SQL para ver se está tudo certo. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo nós já criamos nossa primeira entidade, aprendemos o que é um enum, né? Vimos na prática um enum, melhor dizendo, e entendemos como funciona o nosso ORM, né? Toda a questão do mapeamento e tudo mais. Certo, galera? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço, até mais.